Meus queridos, meus amados, nós vamos agora para a segunda parte desse estudo, né, para onde vão os mortos, ou destino, para onde vão os mortos. O que nós vamos abordar agora, nós vamos ensinar aqui, nessa segunda parte, que foi o acontecido após a morte e ressurreição de Cristo. Na primeira parte nós estudamos que foi antes da morte e ressurreição de Cristo. A segunda parte nós vamos abordar que foi após a morte e ressurreição de Cristo na cruz, que o cenário mudou, né? Então, se você observar, Jesus falou para o ladrão que creu nele ali no momento da crucificação. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, sabemos que Jesus primeiro, antes de ir ao paraíso, ele foi, em 1 Pedro capítulo 3, 19, ele foi lá no Sheol, ou Hades, pregar para os espíritos que estavam em prisão. O seio de Abraão estava lá, todos que morreram pela fé estavam lá, Abraão, né, Lázaro, que nós abordamos no estudo anterior, estavam lá. Jesus chegou, então, foi pregar para eles. Diz, 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade, paciência, né, de Deus, esperava nos dias de Noé, no qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, meus queridos, Jesus disse: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, eles morreram, desceram na região dos mortos, e foi lá no Sheol Hades de um lado, e do outro lado tinha um abismo, né? E do outro lado estava o seio de Abraão, que estava cheio de pessoas salvas pela fé. E do outro lado estão lá ainda, continua lá, estão indo para lá aqueles que não são salvos, né? Aqueles que não creram em Deus, aqueles que não tiveram fé em Deus, continua indo para o Sheol, o Hades, ou o lugar de tormento, o lugar dos mortos. Mas Jesus então pregou para esses espíritos que estavam em prisão, dizendo a eles por que eles estavam lá, né? Mas a palavra do Senhor diz na terceira parte, nós vamos abordar que ele levou cativo o cativeiro, que está no livro de Hebreus. Nós vamos, na próxima abordagem, nós vamos estar falando sobre isso. Então, a segunda parte fala que Jesus foi lá e pregou os espíritos em prisão. Ele foi lá, havia divisão, o abismo, né? Quem estava no seio de Abraão não podia passar para o Sheol Hades, ou o Sheol Hades também não podia passar para o seio de Abraão. Jesus foi e pregou a eles em prisão, né? E por que Jesus tirou eles de lá? Porque após a morte de Cristo na cruz, houve a redenção. Os nossos pecados foram pagos e por isso Jesus teve a condição de tirá-los, aqueles que foram salvos pela fé, tirá-los lá do seio de Abraão, que está vazio agora, e levou para o paraíso, né? Lá em cima, que nós vamos abordar na terceira parte desse estudo. Deus te abençoe. Se você quiser aprender mais um pouquinho, é só voltar o vídeo e você vai aprendendo um pouquinho mais. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Amém.